Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, gente, mais um Fala Carlão nessa exposição de Palermo, que é simplesmente uma maravilha. E como eu falo lá no Brasil, sempre eu vou encontrando a prateleira de cima e aqui não é diferente. Agora tem uma prateleira de cima que é brasileiro, o Fernando Camargo, o Fernando que foi secretário nosso do Ministério da Agricultura e hoje é o representante do ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura aqui na Argentina. Você tá bom, Fernando? Tudo ótimo, Carlão. Prazer falar com você. Te encontrar aqui casualmente, né? E falar com todos os seus espectadores. Pois é, o prazer é sempre meu, viu? Eu tinha marcado com o Fernando que a gente ia se encontrar, vai ter um evento daqui a pouco que a gente vai lá olhar, um evento, vai falar de meio ambiente. Você sabe que o Fala Carlão tá andando pelas COPs e o tema de meio ambiente é um tema que nos interessa. Nós vamos lá ver o evento. O Fernando hoje, inclusive, é o, vamos dizer assim, o mediador do evento. O que vai acontecer nesse evento, Fernando? Exatamente, é um evento que foi solicitado pela União Europeia, o embaixador da União Europeia, que realizou junto com a Sociedade Rural Argentina esse evento, que é para tratar do tema daquela lei da União Europeia que vai tratar de importação de países aqui da América do Sul, de todos os países, de produtos de áreas livres de deforestação. Ah, entendi. Entendeu? Então, a partir de janeiro, se não mudar o ordenamento jurídico, os produtos de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ao serem exportados para a União Europeia, devem se submeter a algumas regras que estão sendo colocadas pela União Europeia. Então, esse é um tema muito importante porque atinge aqui os produtores do grande chaco argentino, paraguaio, e os produtores da Amazônia brasileira. Você sabe que lá no Brasil o povo tá bravo demais com esse negócio, porque a Europa fala assim, ó, a partir de tal data já começa o trem. E parece que eles não foram consultados, ninguém... A turma promete que os elefantes andam na corda bamba, mas esquece de avisar os elefantes, não é não, Fernando? Exatamente. Esse é um tema que, inclusive, vai ser discutido hoje aqui. Deve ser uma das perguntas que nós vamos fazer para o representante da União Europeia, se justamente não vai ter uma prorrogação de prazo, porque início de janeiro do ano que vem já está aí, né, para os países se adequarem. E, por outro lado, também alguns temas importantes, por exemplo, e o Código Florestal Brasileiro, que é muito rígido. O Código Florestal Brasileiro, como todos nós sabemos, tem o seu regramento. Sim. E esta é uma norma internacional que vai ferir o nosso ordenamento jurídico. Então, como é que fica isso? Essa tensão entre o ordenamento brasileiro, o ordenamento argentino, o ordenamento paraguaio, uruguai, com a norma da União Europeia, que não necessariamente são iguais. Ao contrário, nós temos possibilidade, por exemplo, de fazer o chamado desmatamento legal. Sim. Não é? Então, você tem uma área no cerrado que o produtor rural pode dispor desta área desde que ele conserve a sua reserva legal. Mas no regramento da União Europeia isso não é permitido. Então, existe uma tensão muito grande com relação a esse tema. Eu sempre digo o seguinte, no final das contas, o bom senso deve prevalecer, né? Porque eu falo sempre, se o bom senso ainda não prevaleceu, é porque não chegou no final ainda, não é não, Fernando? Exatamente, isso é aparentemente uma exigência cada vez mais do consumidor. Sim. O consumidor realmente tem direito de saber de onde veio o produto que está consumindo. Agora, ao mesmo tempo, você tem que analisar, cada país tem a sua história, cada país tem a sua peculiaridade. Nós sabemos da peculiaridade brasileira, assim como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai têm as suas. Então, é complicado você fazer uma homogeneização de entendimento atingindo países que têm histórias e características tão diferentes. Fernando, deixa eu te falar, mudando um pouquinho de assunto agora, indo lá para o ICA, eu queria que a gente retomasse aqui para explicar um pouco para todo mundo que está assistindo o nosso programa, o que faz, qual é o papel do ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Bem, o ICA é uma instituição do sistema da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Ele foi criado em 1942, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi criado por um norte-americano que já pensava naquela época a importância de dois grandes temas, que são atuais: segurança alimentar e inocuidade de alimentos. Sim. Então imagina, são temas de hoje que já eram pensados em 1942. Sim. E o ICA foi criado com esse objetivo. E hoje nós estamos presentes em 35 países e na Espanha
E qual é o objetivo fundamental do ICA? É desenvolver a agricultura e a pecuária desses países membros. Entendi. Então a gente trabalha em prol da agricultura argentina, em prol da agricultura brasileira, da mexicana, dos Estados Unidos. Temos escritórios, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá. E o legal disso tudo é o seguinte, o Fernando é brasileiro e é o representante do ICA aqui na Argentina. E lá no Brasil, o representante brasileiro no ICA é um argentino, não é isso? É um argentino, um grande amigo, Gabriel Delgado. Então, normalmente, o representante não é um nacional. Entendi. Então, por exemplo, hoje o representante no Chile é um equatoriano. Entendi. Tem um brasileiro também na Colômbia hoje. Então, se faz essa mescla, justamente porque é importante levar a realidade de um país para o outro e poder compartilhar as boas experiências. Maravilha. Ô, Fernando, e você já está adaptado aqui? Quanto tempo você está aqui em Buenos Aires? Não que seja, eu diria que não é tão... É muito fácil, aliás, se adaptar aqui em Buenos Aires, né? Como é que é? Eu estou há 2 anos. Viver em Buenos Aires é uma cidade fantástica. O agro argentino é um agro espetacular, tem uma história muito grande. Passa por algumas dificuldades, porque a Argentina passa por dificuldades macroeconômicas, mas eu tenho certeza que a partir do momento que tirar algumas travas, alguns entraves, o agro argentino vai voltar a prosperar, a pecuária da mesma forma. É muito diferente, né? É interessante ter eu conheço bem o agro brasileiro. Sim. E conviver aqui com outro tipo de agricultura é muito interessante. E você vê até pela questão dos animais, né? Quando a gente passeia por essa feira, a gente no Brasil está acostumado com o zebuíno, né? Sim. Aqui você só tem raças europeias, quer dizer, é uma outra realidade. Mas enfim, eu acredito muito no potencial do agro argentino. Me atualiza um pouquinho agora, a gente sabe que a Argentina está com um presidente novo, inclusive o Milei deve estar aqui no próximo domingo, a gente vai tentar inclusive ver se a gente consegue botar o nosso microfone perto da boca dele lá, mas eu queria que você falasse o seguinte, eu aprendi a admirar a força do produtor rural argentino, porque eu até brincava que lá no produtor a gente era muito penalizado, mas aqui existia um negócio chamado retenções nos últimos tempos. Isso ainda existe ou isso o governo já conseguiu resolver, equacionar isso ou não tem vontade nenhuma de equacionar? Esse é o grande tema, você tocou no grande tema hoje da macroeconomia argentina, que é poder o Estado argentino viver sem esse imposto que é muito alto para o agro argentino. Né? Ou seja, um produtor de soja aqui da Argentina é impactado em 33% de imposto na sua exportação. Agora, veja, uma coisa importante para o seu espectador e para os nossos amigos do Brasil entenderem, é que as retenções, elas não são de agora. Elas, na década de 30 do século passado, já existiam. Uau! Então, você veja, é um problema histórico e que até agora não conseguiram resolver. Eu até achava que era mais fácil de resolver, mas se você está falando que é da década de 30 do século passado, estou achando que esse negócio não é fácil não, hein, rapaz? Justamente, eu acho que todos os presidentes que assumem têm como objetivo fundamental tirar as retenções do agro. Né? Isso eu acho que todos os últimos, desde que eu estou acompanhando, sempre tiveram essa mensagem. Agora, a realidade se impõe, né, Carlão? Então, a macroeconomia se impõe e eu imagino que na medida que você conseguir outras fontes de renda para o Estado argentino, vão conseguir, não digo tirar, mas pelo menos baixar as retenções. Maravilha. Olha, gente, eu só fiquei agora impressionado com isso. E a gente sabe o seguinte, todo governante, na verdade, precisa de dinheiro. Dinheiro de governo é imposto, não é verdade? É verdade. Você tem um trade-off, né? Ou seja, você precisa de obra pública, você precisa de assistência social, você precisa de servidores públicos, você precisa de manutenção da máquina e, ao mesmo tempo, você tem o gravame no setor produtivo. Essa tensão, ela sempre existe. Qual que é o melhor estado, né? Cada sociedade tem a sua receita, né? A sociedade sueca resolveu criar um estado de bem-estar social que é diferente da sociedade americana. Sim. Não é? Então, cada sociedade tem o seu próprio modelo. No Brasil, a gente também tem esses temas, Sim. né? Qual é o peso da carga tributária? E não é diferente aqui na Argentina. Então, eu acho que esse é o tema, é a ordem do dia, como se diz. Você, para a gente encerrar agora, você que está aqui no dia a dia do fervo aqui, você diria que hoje, em relação ao dia em que foi eleito, o Milei continua com vamos dizer assim, com a popularidade que ele tinha no dia que ele foi eleito?
Bem, eu não vi as últimas pesquisas, mas é desafiante, né? Porque o problema econômico da Argentina é um problema muito sério e tem que se fazer esse debate no Estado argentino, né? Que Estado que queremos? Ele tem conseguido aí alguns números de superávit financeiro, tem que ver o nível de sustentabilidade do superávit. Agora, um outro grande tema que aqui tem na Argentina é a inflação e a questão cambial. E aí a gente tem que lembrar o saudoso ministro Mário Henrique Simonsen, que já dizia que o problema da inflação é sério. A inflação pode te molestar muito, agora o câmbio mata. Fernando, obrigado, viu? Você é um craque, obrigado. Sempre muito bom falar com você. E daqui a pouquinho a gente vai lá te assistir, viu? Daqui a pouquinho a gente vai participar desse seu evento lá. Vai ser um prazer falar com vocês, um prazer falar com o Brasil. É isso aí, gente. Fernando Camargo conversou comigo aqui em mais um Fala Carlão na prateleira de cima da exposição de Palermo. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.